Bom dia a todas as pessoas. Vocês imaginam que se eu conto uma história para vocês, vocês vão sair ali fora daqui 10 minutos e vão falar, o Ivan contou uma história, a pessoa pergunta, como é que era essa história? Ele falou isso e isso, vocês vão contar com as suas palavras. Agora, se eu ensino para vocês uma história que é rimada, que é metrificada, ou mais ainda, que é musicada, vocês nunca mais esquecem, daqui 50 anos vocês estão reproduzindo essa mesma história. Então, eu vou falar um pouco sobre a música caipira enquanto um elemento de manutenção de um patrimônio imaterial que é a cultura caipira, né? Imagina que vários povos do mundo, no momento em que não tinham escrita ainda, eles elegeram uma pessoa para ser o guardião da história do seu povo. Assim foi com os griots na África subsaariana, os Veládica na Índia, os Aedos e os Rapsódos na Grécia muito antiga ainda, antes da escrita. Foi assim com os Glimé anglo-saxões, com os bardos celtas. Quem não lembra do Chatotorix lá do Asterix, né? Assim aconteceu com os metrísios moganes árabes e com um cantador na América Latina. E a música caipira não foi diferente, que foi uma música construída principalmente por pessoas iletradas e que, de alguma maneira, foram registrando a sua história. E se nós olharmos ao longo da história da cultura brasileira, o que a gente vai perceber é que, desde os anos 1600, a gente já tem alguns relatos, pequenos relatos escritos, a música ela portou-se como a principal cronista das pessoas que não tiveram outra maneira de registrarem as suas histórias. Uma vez que a história que a gente estuda na escola é a história dos heróis, dos administradores, da elite, dos reis, e nunca a história do povo simples. Então, o que nós saberíamos das correntes migratórias no início do século XX, se não fosse pela música nordestina? O que nós saberíamos das insurgentes favelas, hoje comunidades do Rio de Janeiro, a partir dos anos 1910, depois da reforma monstruosa que o Pereira Passos fez no Rio de Janeiro, expulsando todos os negros que viviam no centro para os subúrbios, né? E eles, longe de tudo, voltam então e sobem os morros. O que a gente saberia disso se não fosse pela voz do Geraldo Pereira, do Wilson Batista, do Assis Valente, do Cartola, do Nelson Cavaquinho, me sumiu aqui, do Antonico. Quem que fez o Antonico? Antonico? Adoniran Barbosa? Não, é o... Oh, meu Deus! Já veio o nome dele aqui. Eu falei do Assis Valente antes e esqueci, do Ismael Silva. Ismael Silva. E então, na realidade, a gente repara o próprio Ataúfo Alves, uma narrativa do cotidiano, né? Quando, por exemplo, eu vou chegar na música caipira, o Geraldo Pereira fala numa música chamada Cabritada Mal Sucedida, né? Que o Bento fez anos e para comemorar me convidou, disse que ia fazer um cabrito, e aonde tem cabrito eu tô, né? E no meio da festa, dos comes e bebes, chegou a polícia e o dono do cabrito, e foi todo mundo para a delegacia, e aí o delegado não queria soltar ninguém, até que chegou o patrão da Sebastiana, foi lá e mandou soltar todo mundo. Quer dizer, e o que é curioso é que, se a gente olhar todos esses relatos de música popular do início do século XX, eles são super atuais hoje, porque a nossa sociedade não mudou os valores, né? E na realidade o caipira, a partir de 1929, quando ele começa a gravar as suas músicas, com uma iniciativa feita pelo Cornélio Pires, sinal, foi a primeira produção de disco independente no Brasil, as pessoas começam a ter um pouco de noção do que era a história do campesinato na região sudeste. Então eles narraram as agruras e as conquistas do êxodo rural,
porque eu tinha uma ideia que o êxodo tinha sido uma coisa muito triste para todo mundo, mas foi feliz também. Entrevistando alguns velhos, eu vi que eu vim para São Paulo, eu conheci o amor da minha vida, tive meus filhos, pude estudar, então tem os dois lados, né? De deixar a terra, do desterro, mas tem da conquista de um novo espaço. E essa música narrou permanentemente. A gente vai entender o que foi a época da guerra, a crise da gasolina que teve na época da guerra, a Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 24, depois a de 32, né? A gente só vai entender como o pequeno, o homem simples, entendeu aquilo a partir da música, porque a história não nos narra isso. A história narra os grandes fatos dos eventos das cúpulas e nunca esse lado. E ela também transmite valores, né? Por exemplo, uma moda de viola de uma dupla que surgiu em 1949, que era o Sulino e Marroeiro. O Sulino, inclusive, era dramaturgo, né? É muito curioso que esse início da música caipira, a gente hoje tem uma ideia da música caipira como uma coisa de... isso é um substantivo, não é um adjetivo, então uma coisa mais rústica, como o próprio Antônio Cândido falava de cultura rústica, mas ela não era assim, né? Vários músicos da cidade que tocavam outras coisas no início das gravações de música caipira, percebendo um filão do mercado que estava se abrindo, eles começam a entrar, como o próprio Raul Torres, que era um homem letrado, enfim, e tinha também agricultores, como o Zico Dias e o Ferrinho, que eram agricultores mesmo, né? Plantadores. E o que a gente vai reparar é que esse espaço da música caipira no início, ele é um espaço muito permeável a pessoas diversas, de vários locais e de várias origens culturais também. E curiosamente, uma outra coisa que eu acabei descobrindo só agora, fazendo um curso aí, uma audição muito extensa das primeiras gravações, existe uma reputação da música caipira que é uma música muito simples. É música simples, tem 3 acordes. Agora, surge aí uma questão. Quando a gente pensa numa fonte sonora, por exemplo, eu falando aqui, ou o carro passando, a gente precisa, tecnicamente, de 4 pontos para identificar a fonte sonora. O primeiro é o timbre, né? O que está tocando? É um violão, é uma flauta, é uma voz, é o timbre. O segundo é a duração. Foi um som longo ou foi um som curto? E a duração que constrói o mundo dos ritmos. A altura, foi um som grosso, grave ou foi um som fino, agudo? A altura constrói o mundo das melodias e das harmonias, dos acordes, né? E por último, a intensidade. Foi uma coisa muito forte ou foi uma coisa que eu quase não escutei? A gente precisa sempre desses 4 parâmetros em música para identificar uma fonte sonora. No entanto, a música europeia, e o jazz também trouxe isso para a gente, eles trabalharam excessivamente o mundo das alturas, das melodias e das harmonias, e não tanto o mundo dos ritmos, que para nós fica muito mais relegado às culturas que não acompanharam esse processo civilizacional da Europa. Então, as culturas africanas, culturas indígenas. Agora, os parâmetros, não existe um poder de escolha, um parâmetro é mais importante que o outro. No entanto, nós nos acostumamos a reputar o parâmetro principal sempre as alturas. Essa música é boa, olha quantos acordes que ela tem, olha como ela é sofisticada. É como se a sofisticação dependesse de um parâmetro e os outros 3 fossem anulados. Se nós olharmos a música caipira, nós vamos perceber que não existe nenhum gênero musical no Brasil que tenha tantos ritmos diferentes. Eu mapeei 17 ritmos diferentes. Então é uma música super sofisticada sob essa perspectiva, mas nunca ninguém olha por essa perspectiva, porque a perspectiva que é olhada é sempre a perspectiva que nos é ensinada pelas elites, que é o que a gente aprende na universidade, né? Que o saber oral ele quase não tem valor. E essa história
Gente, a minha fala é meio uma fala de cultura popular, ela não é muito linear, tá? Eu vou lá, depois vocês montam um mosaico aí. O advento da República no Brasil trouxe como ideário de sustentação dessa República, sustentação simbólica, o positivismo. O positivismo foi um projeto do Comte, Augusto Comte, na França, que pensava num mundo com muita fartura, mas o positivismo foi concebido numa época em que estava em voga na Europa o enciclopedismo, que veio com o iluminismo, com a Revolução Francesa. E o que é o enciclopedismo? É eu construir um mapa do mundo, uma enciclopédia, a partir da minha visão, né? E quando o próprio Florestan Fernandes diz, com o advento da República no Brasil e do positivismo, como base de sustentação simbólica, o ex-escravo e o homem simples do povo não imaginariam que os seus valores de vida se tornariam valores pouco desejáveis a essa nova ordem que se instaurava de uma prevalência do saber erudito sobre o saber popular e também o processo de racionalização industrial que reforçava esse saber erudito. Quem trabalha muito com isso é o Zé de Souza Martins, até dentro dessa perspectiva, e que é um sociólogo aposentado da USP, muito interessante, é um caipira, por sinal, foi menino de roça, que andava 6 quilômetros para ir para a escola quando era criança, tudo mais. E voltando então essa cultura caipira, que era uma cultura oral, e ainda na virada do 19 para o século 20, tem um movimento que ocorre na Europa e na América, de uma contraposição de campo e cidade, de uma hipervalorização das cidades e em detrimento do campo. Vale lembrar que até os 1700, até início dos 1800, quase não existia cidades no Brasil. Cidades como Jundiaí, que hoje tem lá quase 500 mil habitantes, as pessoas iam no final de semana só, todo mundo morava no campo, e ia no final de semana. Eu não duvido que Taubaté seja muito diferente disso, né? Iam no final de semana, ficavam nas casas, iam à missa, faziam acesso e depois todo mundo voltava para o campo, né? Então esse processo é muito novo perto do tempo de existência que a gente tem de Brasil. E então, dessa forma, essa cultura, ela foi uma cultura que foi pouco percebida, ela não foi canonizada, e a gente tem uma questão cultural, e essa é uma questão mundial. Hoje tem se falado muito nisso, em apagamentos, né? Que é uma palavra muito bonita até. Eu costumo pensar na horta, né? Eu tenho uma horta e vou mostrar para vocês. Aí vocês falam, o que é isso? Eu falo, isso é hortelã, isso aqui é couve, aquilo ali é alfavaca, aquele ali é manjericão. E ele falou, e aquele lá? Aquele lá é mato. Tudo que a gente não conhece é mato. E quando uma coisa é mato, ela deixa de ser olhada, a gente deixa de jogar luz naquilo, né? E ela deixa de ser estudada, né? E todas as culturas, entre aspas, subalternas economicamente no Brasil viraram mato, como se o valor delas não fosse possível, né? E de alguma forma, eu não estou aqui falando de política, mas estou falando de história. A gente teve anos atrás, 2 décadas atrás, um governo que começou a valorizar esse mato, entende? Que começou a valorizar as minorias, que são maiorias, entende? Os negros no Brasil são tratados como minorias, mas eles são maioria da população. 54% da população é negra, né? Começou a dar voz a comunidades menores que eram cerceadas por preconceitos, como a comunidade LGBT, os próprios indígenas, e tudo isso, esse mato foi aflorando e foi incomodando muito essa elite que não estava acostumada com isso, né? E essa elite, eu não digo a elite rica não, eu digo a classe média também, né? Que se incomodou com isso, porque o sonho de toda a classe média é se identificar com a elite e nunca com a própria cultura. E é curioso a gente reparar que nos séculos 18 e 19, quando a nossa cultura estava sendo gestada, a nossa elite estava de costas para o Brasil tentando ser europeia, e ela não observando esse processo sócio-histórico que gerou essa cultura tão rica, ela ainda hoje olha para essa cultura e não a reconhece como sua, né? E então, assim,
a questão do... Voltando ao caipira agora, a música caipira, eu entendo a música caipira como um patrimônio imaterial. Eu falava do Suline Marroeiro, ele fala: tempo que eu fui boiadeiro foi um tempo divertido, mas eu tenho uma passagem que não sai do meu sentido. Certo dia, viajando pela estrada distraído, 500 contos de réis eu trazia de um gado que foi vendido. Na hora que eu dei por mim, o dinheiro eu tinha perdido. 2 meninos inocentes por ali iam passando, com certeza para o seu pai o almoço iam levando. Ao achar aquele dinheiro, eles saíram pulando, né? E quando me viram na estrada, por todo lado campeando, voltaram, eu não vou lembrar a letra certa, e devolveram o dinheiro para mim. E eu dei então o vaqueiro fala: eu dei um dinheiro para eles, mas nesse momento tinha um sujeito que via, né? E aí eu fui embora, ele fala: eu fui embora, e os meninos ficaram, mas a minha intuição mandou eu voltar, tinha uma coisa que não saía do meu coração, uma angústia. E quando eu voltei, ele fala: o malvado assassino tinha matado um dos meninos para roubar o dinheiro. E na hora que ele estava correndo para pular uma cerca, eu joguei o meu laço e trouxe ele de volta. E levei ele para a delegacia junto com os meninos para provar o que foi se dado. Então a gente tem muitos valores sendo transmitidos aí. Primeiro a questão da memória do homem que está lembrando. A segunda é a honestidade dos meninos, e a honestidade gera uma recompensa. A terceira é que o mal existe, ele precisa ser vigiado. O quarto é o homem ouvir a voz do coração dele e falar: eu preciso voltar, tem alguma coisa errada acontecendo. E na hora que o bandido vai pular uma cerca que separa o mundo, que pune os que o mal praticam dos que não punem, ele traz o homem de volta com o laço justiceiro dele e leva o homem. Agora imagina uma criança ouvindo essa história, quantos valores subjetivos não são passados para ela numa história. E então esse patrimônio da música caipira, ele foi construído muito em cima de alguns fatos, poucos fatos narrados e muitos fatos imaginados, né? No intuito de transmitir, como as próprias lendas, né? Eu acho que todo mundo lembra, nos anos 80 teve uma febre aí com o Bruno Bettelheim, com a psicologia dos contos de fadas, né? Que é uma coisa muito interessante, aquele livro. Mas, para fechar o que eu ia falar, as primeiras gravações de música caipira, eu mapeei só 4 ritmos. Era machixe, olha que curioso, machixe, que é um ritmo do Rio de Janeiro, né, ligado ao choro, né, uma fusão da polca com o lundu. Ernesto Nazaré, vamos pensar assim, Chiquinha Gonzaga, né, Pixinguinha. Então machixe, caperetê, que era uma forma muito simples, era um tacaticacunta, era só isso. A toada, que é a velha narrativa mesmo, né, a toada, aquele ritmo mais arrastado, mais dolente, que está contando e uma história. E o cururu, que foi possivelmente o Couto de Magalhães diz que foi uma dança dos tupi que o Anchieta se apropriou, cururu e cateretê, e foi inserindo textos da liturgia cristã, né? Agora, a gente pensa no caipira como um homem que surge de um encontro um ser humano que surge do encontro de homens portugueses com mulheres indígenas. Então ele foi ninado com canções da mãe, que falava tupi, né? E o termo caipira é aquele que arranca o mato, né? E até final do século XVIII, até final dos 1700, mesmo tendo sido proibido em 1727, o Nhengatu, ou tupi, foi 2 vezes mais falado que o português de São Paulo até o Rio Grande do Sul, e ainda é uma língua geral no norte do país, né, na Amazônia. Então esse ser humano tupi, que era meio indígena, que de certa forma foi também o bandeirante, longe dessa ideia romantizada que a gente tem daquele Fernão Dias com botas e nada, eles andavam descalços, fiavam as próprias roupas de algodão, eram quase indígenas, né?
mas com uma mentalidade muito predatória portuguesa, né, de conquista, de minérios e escravização. O tupi foi proibido, como fala geral no Brasil, em 1727, a partir da Guerra dos Emboabas, quando os portugueses falaram: esse povo tem uma língua diferente, eles vão pensar diferente, a gente precisa proibir a língua deles, né? Muita gente pensa que foi no Pombal, 1750, mas não, foi antes. Mas mesmo assim ele continuou sendo falado. As reuniões da Câmara de São Paulo eram faladas em Nhangatu e registradas em português nos anos 1600. Então a gente pensa que esse caipira, quando começa a gravar, ele está trazendo um patrimônio histórico, cultural muito grande, e essas músicas estão relatando essas coisas. E o que é curioso é que a partir da radiodifusão, que começa em 1922, mas mais potencialmente a partir dos anos 30, essa voz desses primeiros caipiras chegaram no campo, e jovens do campo, dos quais a primeira dupla que surge é Tunique e Tinoco, 1944, e muitos outros, Sulino e Marroeiro, depois é Carreirinha em 51, Sulino e Marroeiro em 49, eles ouvindo essas músicas caipiras, eles falaram: opa, tem um espaço para a gente também. Eles foram então tentar a vida como músicos e gravar, só que cada um que foi chegando de cada canto foi trazendo um ritmo novo, de maneira que 4 ritmos se transformaram em 17 ritmos diferentes, né? Então isso é uma coisa muito bonita, que é uma cultura que está em movimento, e ela está em movimento até hoje. Ela, num dado momento, o mercado fonográfico vai percebê-la, em função do êxodo rural, como uma música que é importante que ela fique evocando a saudade. Então ela deixa de ser cronista do seu tempo. Quando a gente escuta a música do Rei do Gado, é o ocaso do café e o avanço da pecuária, né? Nos anos 40, com a marcha pro oeste do Getúlio. Então o tempo inteiro essa música está conectada com a história desse povo. E é importante, hoje em dia ela virou uma música muito saudosista, porque existe uma tendência em engessá-la, como se nós só quiséssemos tocar música barroca hoje, entende? Música clássica, não quiséssemos tocar nada, não quiséssemos tocar funk nem rap, que no fundo são as duas vertentes da música popular que são as principais cronistas da sociedade para a qual a gente quer virar a cara hoje, né? O funk tem umas letras muito pesadas. Você ser negra, pobre, viver num lugar sem acesso, viver sem estudo e sendo sujeitado a humilhações, também é muito pesado. Você quer que eu fale o quê? Né? Você quer que eu fale a minha língua de que maneira? Que não seja essa que a vida me ensinou, né? Então é muito importante a gente pensar a música caipira, inclusive valorizá-la em alguns jovens, ou o próprio Zé Mulato Cassiano, que continuam narrando o cotidiano e não como uma música que só remonta ao passado. Inclusive essa tática de remontar ao passado foi feita por 2 grandes escritores, que não eram compositores, mas eram poetas, que foi o Ted Vieira e Lorival dos Santos. O Lorival deixou mais de 1.300 músicas, e ele não escrevia, era tudo na cabeça, mas era um homem de estúdio. Eles trabalhavam em gravadoras. Então eles perceberam isso: opa, vamos começar a evocar saudade aqui, que é importante. Agora, o curioso é que a radiodifusão dessa música ajudou no processo de reenraizamento desses migrantes na cidade grande, porque ajudou a fazer uma manutenção de valores subjetivos, né, que fizeram eles resistirem às primeiras agruras de quem pratica o êxodo, né, quem é sujeito ao êxodo rural. Então, para finalizar, eu penso que a música caipira ela é um patrimônio imaterial, e ela consegue furar um cerco do mercado fonográfico, aonde a narrativa, porque na época do samba os compositores eram negros, mas os cantores eram brancos, né? E quando vocês verem música de Francisco Alves, não existe. O Francisco Alves era conhecido como um compositor, porque ele comprava as parcerias para gravar, né? E aí vale uma história muito interessante da potência dessa cultura popular brasileira que gera tudo isso. O Wilson Batista, eu acho essa história humilhante no bom sentido.
Ele chegava para o Francisco Alves e falava: vai aí uma parceria, Major? O Francisco Alves: por quanto? Ele falava: me paga um almoço hoje que eu te dou uma parceria. Isso é humilhante para o Francisco Alves. Você pensar a potência do cara que faz tanta música com tanta facilidade, que ele troca de um almoço, entende? Tudo bem, eu faço outra amanhã. Então, e é legal também a gente pensar que toda essa música foi construída por gente iletrada, e no momento em que ela passa, eu estou falando da música brasileira, a ser construída por gente letrada, que é a geração dos anos 60, ela continua tendo a prática do mundo iletrado, porque esses caras não escrevem partituras das músicas que eles fazem, é o mesmo processo, é da imitação criativa do folclore. Eu vejo o Mozart tocando no congado, aprendo com ele, e de repente eu já estou tocando diferente, né? E que esse autodidatismo não é fruto de gênios, isso é fruto de pessoas normais e inteligentes, porque o autodidata não é alguém que foi iluminado pelos céus, mas é alguém que consegue acessar um arcabouço gigantesco de cultura que existe em torno dele, que foi construído pelas gerações anteriores a dele, e ele consegue pensar elementos dessa cultura que lhe pertence, elementos específicos para construir o seu próprio caminho. Então, eu penso que não só a música caipira, mas a música popular, ela é um patrimônio material riquíssimo que nós temos, porque ela não só narra o cotidiano das pessoas que não tiveram outra maneira de registrar sua história, mas ela também mostra a potência do que nós somos. Eu dou um curso na USP de História da Música Popular Brasileira que é aberto à comunidade. A coisa mais bonita é ver jovens que não têm perspectiva nenhuma no Brasil, que acham o Brasil um horror, com essa política espúria que a gente vive, com tudo isso, eles chegarem no final do curso, ou pessoalmente, ou me mandarem e-mail dizendo: depois das suas aulas, que não são nem as minhas aulas, depois de conhecer a música popular brasileira, eu passei a sentir orgulho de ser brasileiro, eu passei a descobrir a grandeza que existe nesse povo. Então é isso, era só isso que eu tinha a dizer. Pronto. Nossa, bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo pelo convite e agradecer porque o Regis e o André, né, são grandes amigos, grandes parceiros de trabalho, e eles me deram um presente, porque falar junto com o Ivan, enquanto você falava, eu ficava pensando em como é que vocês enxergaram a aproximação do trabalho que eu tenho feito com toda essa reflexão que você trouxe. Porque eu penso assim, né, Ivan, eu fui convidada há eu vou contar umas histórias também, né? Eu fui convidada há alguns anos para dar um curso para os taubatianos sobre a história de Taubaté. E era um curso da terceira idade. Então você vai lá trabalhar, falei, vou, maior prazer. Só que é o seguinte, a minha proposta, não vou contar a história, porque a história é deles. Nós vamos construir o curso junto, mas como é que vai ser isso? Eu vou fazer assim. Eu vou chegar, eu vou começar a falar lá de 1500, não sei o quê, e daí 1646, quando a cidade foi criada, mas eu quero construir isso. Aí cheguei as pessoas, mas professora, a história é Félix Guizar, Monteiro Lobato, o que é o texto dono de casa? Eu nunca saí de Taubaté. Falei, bom, mas é a história de vocês que eu quero, que é essa história que constrói a história da cidade. O Monteiro Lobato, o Félix Guizar, Jacques Félix, esse povo, Pedro Costa, eles construíram a parte política. Eles tiveram ideias, foram lá, mas quem fez a história da cidade, quem construiu a história da cidade, somos cada um de nós, a população. Lá na história a gente tem uma expressão, de uns tempos para cá, umas décadas, que os historiadores têm pensado, têm enxergado, daí o André, eu sempre falo com ele, os antropólogos ajudaram os historiadores a entender o que é a história, porque é a tal da história contrapelo, né? Porque quando você passa a mão naquele tapete, né, que é isso que a história oficial faz, ela esconde, ela coloca debaixo do tapete toda essa riqueza, toda essa dinâmica. Então a história contrapelo é puxar esse pelo e ver o que está ali por baixo, ver o que está embaixo. E daí eu terminei esse curso, Ivan, e foi
Então, esse projeto dos alunos era o seguinte, a ideia inicial deles era um evento na universidade, né, um simpósio, um seminário, e os professores estavam discutindo o que era o caipira. Aí chegava um caipira no auditório e falava, não, eu não sou isso daí não. E esse caipira que chegava era com a botina, com a roupa remendada, com o chapéu de palha. Aí nós sentamos, né, e fomos desconstruindo isso com o aluno. Então, falando, em vez de falar para eles, não, vocês estão errados, não é isso, nós fomos levando eles a perceberem isso. Como é que ficou no final o vídeo? Vou te contar. E tá no YouTube, dá para achar, chama O Caipira Sou Eu, o Caipira Os Outros. E daí a ideia era assim, eles iam com o microfone em vários lugares do Vale do Paraíba e perguntavam o que é o caipira. E as pessoas falavam aquela ideia do caipira estereotipada. Então, o caipira que masca, que é vagabundo, que não vai trabalhar, que não sei o que, fica mascando o mato o dia inteiro, da botina, roupa rasgada. Aí a segunda pergunta, você é caipira? Se você faz essa visão estereotipada, pejorativa, horrorosa, claro que você vai falar não. Não, eu não sou caipira. Aí a terceira pergunta é, se você não é caipira, você é o quê? E aí as pessoas travavam. Porque é essa questão da identidade. Se eu não sou caipira, aqui no Vale do Paraíba, eu não sou nada. Então foi muito interessante fazer esse processo. O resultado ficou muito bom, mas mais importante do que o resultado foi esses alunos serem levados a entender esse processo. Quando você fala da questão do ritualístico da cultura, como é seu nome? Matheus. Ô, Matheus. O ritualístico da cultura, eu penso muito o seguinte, e faço um paralelo também com a aula, que é o meu chão. Quando você faz uma apresentação musical, uma apresentação num evento, é o ano inteiro preparando aquilo. Então, aqui em São Luís Paraitinga, a festa do Divino, as pessoas ficam o ano inteirinho preparando a festa do Divino. E quem vê, acha que aquilo aconteceu assim espontaneamente do dia para a noite, que nem uma aula. Eu falo para os alunos, para eu chegar na frente dos alunos e dar uma aula de 4 horas, eu estudei 8 anos. Eu preparei um dia, tirei o dia para ler o texto, para me preparar, para organizar a minha fala. Então, é muito tempo preparando. Então, essa ritualística, eu penso que a cultura precisa ser percebida dentro dessa perspectiva de continuidade. Do passado, do presente e do futuro, que é a dimensão do patrimônio, isso é o patrimônio, essa dimensão de continuidade do tempo, que nos garante a nossa identidade e a nossa conexão com a história e com nós mesmos. Então, essa é a ideia da continuidade, e a questão da ritualística, eu penso nisso. Então, tem essa dinâmica, porque vai mudando, cada vez que você você faz diferente, né? E quando o aluno fala assim pra gente, você acaba de falar alguma coisa, fala de novo. Como é que eu vou falar isso de novo? Você não consegue falar exatamente igual. A questão da música, a mesma coisa, né? Quando eu penso na música, eu estudo música, mas eu não sou música, não sou musicista. A música não é só a letra. Durante anos, os historiadores achavam que a música se restringia à letra. Então, quando eu vou trabalhar com os alunos hoje, até as músicas da ditadura militar, né? As músicas que foram produzidas como protesto, você não tem que entender só a letra, é o ritmo, é a forma, a entonação disparada, tem que ser o Jair Rodrigues cantando. Não dá para ser qualquer outra pessoa, é outra música. Então, é a melodia, é todo esse conjunto, que faz essa ritualística. Daí eu entendo dessa maneira, Matheus, que essa ritualística é, além, né, da questão dessa continuidade, da preparação. Aqui, a primeira vez que eu vim numa procissão em São Luís Paraitinga, a procissão ia sair da praça às 4 horas da tarde. Eu já estava assim, 10 para as 4, cadê o povo? Né? Não vai sair essa procissão, não vai sair essa procissão. E eu chamei o Daniel, falei, Daniel, essa procissão não vai sair. Vai, professora, fica tranquila, às 4 horas. Quando deu 2 para as 4, o povo... Aí eu assim, nossa procissão, né? E a procissão saiu às 4 horas, com uma organização que é muito próximo, a cultura popular é rica demais por causa disso. Na universidade você tem que implorar para os alunos fazer as coisas. Vai valer ponto, vai valer não sei o quê. Na cultura popular, e daí eu vou finalizar com o Ivo poder falar. Não, eu estou adorando, por favor. Eu vim numa procissão do Divino. Do Divino Nada, Corpus Christi. E daí tem aqui em São Luís Paraitinga, como tinha em muitas cidades do interior que não tem mais, que tinha o tal do tapete. Aí eu vim de madrugada, toda alegrinha, passei a madrugada fazendo tapete aqui nas... Sabe
que eu olhava, eu via assim, adolescente, eu via aqueles alunos que têm a idade dos meus alunos, que eu tenho que implorar para fazer o negócio, vai ser bom para ele. Tem que implorar, tem que fazer troca, moeda de troca vai valer tantos pontos na sua média. Aí a pessoa vai lá e faz, né? Aqui, os adolescentes, eu olhava assim, mas gente, esses adolescentes podiam estar no bar, né? Podia estar num show de não sei o que, fazendo não sei o que lá. Eles estavam ajudando e estavam carregando panelão de não sei o que, de sopa para a pessoa, para a dona Didi, para a dona não sei o que, carregando. E eu olhava aqui, eu parei uma hora, Mateus, eu fiquei olhando, falei, gente, o que é isso? Eu fiquei numa sensação de... As pessoas estão de madrugada trabalhando porque querem, porque aquilo faz sentido, tem sentido e significado para elas. Ninguém obrigou, ninguém pediu, ninguém implorou. Isso é a questão do sentimento de pertença. Que bom, nossa, continua. Ah não, agora eu quero ouvir você. Bom, Mateus, acho que uma coisa importante da gente pensar toda a imagética que a gente tem do brasileiro não inclui o indígena. A gente fala muito dos afros diaspóricos e fala da herança portuguesa. Eu passei 3 anos em Portugal agora, voltei agora ano passado, dirigindo uma pesquisa lá. Na realidade, eu não era o diretor oficial, mas eu era o pesquisador, eu era o cara que saía a campo. Para entender o trânsito e as relações sociais que foram criadas pelos instrumentos de origem portuguesa no Atlântico lusófono. Então, no caso, a viola e o cavaquinho. Né? Como que esses instrumentos se portaram. Então, eu trabalhei no Brasil um pouco, Portugal continental, Açores, Madeira e Cabo Verde. Né? Foi esse o espaço de trabalho. E eu voltei de lá com uma convicção que foi a seguinte: nós brasileiros, nós temos uma estampa europeia, as nossas instituições têm uma estampa europeia, mas o que pulsa dentro da gente são milhares de vozes indígenas e negras que não querem se calar, entende? Que foram apagadas, mas não sumiram, porque a cultura não acaba, a cultura adormece. O Oswaldo Elias Chidier, que foi esse cara mudou minha vida, foi um pesquisador, ele era ele foi da 2ª turma de filosofia da USP, e quem me apresentou ele foi o Alfredo Bose, que era marido da minha orientadora, da Ecléia, né? Ele falou, você precisa ler esse cara aqui para fazer seu trabalho de música caipira. O Oswaldo Elias Chidier escreveu só 2 livros na vida, era um super intelectual, mas ele era benzedor, ele curava bicheira de animal, benzia criança. Só um pouquinho para não precisar gritar. Bom, e o Oswaldo Elias Chidier, ele trabalhou com uma ideia em 1948, quando o Cândido estava pesquisando em Bofete, os parceiros do Rio Bonito lá, ele estava no sertão de Jabuticabal recolhendo narrativas populares sobre a passagem de Jesus na Terra. E ele recolheu mais de 50 narrativas, é sempre Jesus e Pedro, né? Sempre o sagrado e o profano ali juntos. E sempre Jesus dando uma lição no Pedro. Ele foi estudar, ele era um super erudito, ele viu que 6 dessas narrativas estavam nos 4 testamentos. E as outras quase 50 estavam em evangelhos apócrifos que sequer foram traduzidos para o português. Agora, como que comunidades analfabetas mantêm durante 2000 anos essas narrativas? Ele foi a primeira pessoa que falou em manutenção subterrânea. E ele profetizou uma coisa com o doutorado dele no início dos anos 70, dessa pesquisa de 48, ele falava que as populações subalternas, que é o nome que ele utiliza, né, as populações de imigrantes pobres que vão para a cidade, eles são sempre submetidos a novos esquemas de sociabilidade e cultura que são criados pelas culturas dominantes. E veem a sua cultura ser pulverizada, mas não se sabe como, num dado momento, essas coisas se aglutinam e voltam a existir. Campinas, em 2002, tinha 4 folias de reis dentro da cidade, na periferia. Hoje tem 7.
São José tem 8 folias de reis na cidade. São Paulo está com folias de reis na região da Sé. Entende? Então, é esse conceito de que cultura não acaba e cultura adormece. Agora, voltando ao indígena para chegar na música caipira. Você já imaginou um povo que faz guerra para capturar as pessoas que cantam? Esse é um costume indígena comum no Brasil. Eu conversando com a Marlu Miranda, ela falou, eu presenciei uma dessas. O Robin Wright, que é um antropólogo estadunidense que viveu muito tempo no Brasil, que é uma grande autoridade na área de religião indígena, ele fala que existe uma característica comum aos indígenas da América do Sul, que é ter a música como elemento de mediação com o sagrado. E o Anchieta sacou isso, né? E agora, a Marlu falou, eu presenciei guerras, uma tribo vai até a outra, um grupo vai até o outro, e saqueia as mulheres que cantam, para aprender a memória da outra tribo e aprender as músicas. E essas prisioneiras são tratadas como rainhas. E as crianças que cantam também são tratadas como semideuses ali, mas tem que ensinar as músicas. Depois eles são libertos, né? Às vezes são, às vezes não. Agora, então, essa coisa que o Caetano fala na música língua, já ficou provado que só é possível filosofar em alemão. No Brasil, se você tiver uma boa ideia, faça uma canção. A gente é o único povo que fala, eu fiz uma canção, a gente fala, eu fiz uma música. Entende? É o único povo do mundo que fala, porque todo mundo fala, eu compus uma canção, que é uma coisa, uma letra com melodia. A gente fala, eu fiz uma música. Então, essa força da música popular, que você não tem em nenhum lugar do mundo uma música com tanta potência e diversidade como a música brasileira, pensando que esse conceito de música popular é um conceito do continente americano, resultante de um encontro de grupos étnicos muito distintos, né? As mais de 1000 etnias que vieram da África, as milhares de etnias indígenas e umas poucas etnias europeias dominantes. Você vai na Europa, você não encontra música popular do jeito que você vê aqui. Entende que tem o Alceu Valença, tem o Cleidir Marramil, tem o Milton Nascimento e o Chico Buarque. Não encontra isso. Você encontra rock e música pop e techno hoje em dia, música eletrônica, né? Que é o que tem. Não tem outra coisa. Ou música folclórica. E o folclore, para eles, aí eu até vou entrar em interseção aqui com a Raquel, o folclore, na realidade, a própria Maria Isaura Pereira de Queiroz, que trabalhou no Vale do Paraíba e mostrou que o caipira estava vivo sim, ao contrário do que o Cândido dizia, né, que o caipira agora era o homem da cidade, que ia acabar a cultura, ela vem provar o contrário. A definição dela de fato folclórico é um conjunto de crenças de uma população que num dado momento de celebração, que é o caso de São Luís, das festas aqui todas, gera uma manifestação que é plural, que é artística, musical, dançada, tem vestimentas e tudo, né? E na Europa não existe mais isso. Lá existe o parafolclore. Eu até estudei o porquê, né, que o Salazar desmontou o folclore lá sem perceber e criou o parafolclore. O que é o parafolclore? Nós moramos em São Paulo e gostamos de maracatu, só que a gente não sabe nada de candomblé e nem de cultura de Pernambuco. Mas aí a gente aprende, a gente vê vídeos e faz os tambores e dança super legal igual os caras, entende? Mas nós não temos uma essência que gera aquela forma, né? Nós somos só a forma, isso é o parafolclore. E a Europa é toda assim, enquanto manifestações identitárias de cada povo, de um diante do outro, certo? Então, as coisas... Em Portugal não existe folclore mais, é só parafolclore. E então, voltando à música caipira agora para responder a sua pergunta. O Zé de Souza Martins foi um sociólogo, foi a primeira pessoa que escreveu sobre música caipira de uma maneira mais aprofundada, num livro chamado Capitalismo e Tradicionalismo, que ele inclusive desmonta um pouco a tese do Monteiro Lobato, mostrando que as comunidades do Vale do Paraíba, que o caipira não é aquele jeca tatu, pelo contrário, é super trabalhador e super empenhado. Ele, quando vai falar de música caipira,
ele até tem um conceito de linguagem de dissimulados, que agora não vem ao caso aqui, mas ele fala que a música é caipira enquanto não é gravada, e quando ela passa a ser gravada, ela passa a ser chamada de música sertaneja. Isso é uma visão funcionalista. Tá? Agora, anos depois, um antropólogo de Goiás, o Sidney Valadares Pimentel, que escreveu um livro chamado O Chão é o Limite, que é a história da festa do peão no Brasil, de como ela surge, é muito interessante. Ele contesta o Martins, que por sinal é uma grande referência para ele, dizendo o seguinte: essa música, para quem compõe e toca, para quem ouve e para quem produz, o imaginário que suporta é o mesmo, então não tem razão de diferenciar o que é caipira e o que é sertanejo, entende? Que é a mesma coisa, é a mesma música que está sendo tocada pela mesma pessoa. Então eu tento entender que não existe um momento que você fala de onde surge essa música surge do cotidiano, e a música enquanto um elemento de preservação da memória, né? A maneira como aquilo que eu falei no começo, né? Então não existe muito essa diferença. Você vê aqui em São Luís, a mesma pessoa que vai tocar no Moçambique ou lá em Taubaté, está ouvindo rap. Entende? Ela faz as duas coisas, e são duas coisas absolutamente distintas e concomitantes dentro dela, porque a gente não pode pensar, como a própria Raquel mostrou o tempo inteiro, a cultura popular é uma coisa dinâmica, ela está mudando, né? Só para finalizar, uma vez eu vi um congado em Natércia, em 91, e o mestre era mestre há 55 anos, porque o mestre tinha morrido, ele jovenzinho teve que assumir. E o congado dele era uma festa, porque tinha criança, tinha mulher, tinha trompete, acordeon, tinha de tudo que você imagina no congado. Estava a cidade toda no congado. E ao mesmo tempo eu pesquisava os congados em Machado, que eram só tambores, eram só homens, era uma coisa muito fechada, eram só pessoas mais velhas. Aí eu falei para ele: ô seu Dito, o que o senhor acha desses congados, que era do dele, né? Que fica misturando tudo, põe mulher, põe criança, põe trompete, acordeon, cavaquinho, mistura tudo. Era o congado dele. Ele falou: olha, meu filho, eu acho muito bom, porque o congado é o mundo. O congado representa o mundo. A gente vê o mundo a partir do congado. E se o mundo muda, o congado tem que mudar. E eu só não pus um pianinho de pia, que é um teclado, porque eu não achei, porque eu estou louco para encontrar um e colocar no meu congado. Então é isso. Vou contar uma coisa para vocês, para finalizar também. Eu tive uma aluna de São Luís para Itinga, eu gosto muito dessa história, e ela tinha muito preconceito com a cidade. Então, quando ela chegou lá para fazer a pesquisa de mestrado dela, a professora, quando soube que ela era de São Luís para Itinga, então você vai pesquisar São Luís. Ela: não, tinha acabado de acontecer enchente. Ela: não, eu quero pesquisar isso, eu quero pesquisar educação, não quero pesquisar São Luís para Itinga, não gosto de São Luís para Itinga, não vou pesquisar São Luís para Itinga. E a professora tanto insistiu com ela que ela fez a pesquisa. Aí na banca, me chamaram para a banca, e ela fez assim, a relação que as pessoas que perderam as suas casas, né, as pessoas idosas, trabalhou com a Ecleia, as pessoas idosas, como é que elas viam a reconstrução das casas delas. Então essa relação psicológica e tal. Aí na banca, fiz toda a banca, falei todos os aspectos, e daí falei para ela assim: agora abre na página tal. Ela começou a chorar. Ela: não faz isso comigo. Eu falei: eu não fiz nada, quem fez foi você. Abre na página. Ela: já sei o que tem lá. Eu falei: abre e lê. Ela abriu, única frase que ela grifou, ela não reconhecia São Luís como a cidade dela, ela tinha preconceito, ela não gostava daqui, não gostava de morar aqui, não gostava, queria ir embora. Ela abriu, a única frase que ela grifou era: minha casa, eu estou retornando para minha casa. Aí ela leu aquilo e ela teve uma crise de choro. Ela: não faz isso comigo. Eu falei: eu não fiz, foi você que se percebeu. Então a pesquisa, em primeiro lugar, ela não transforma a realidade lá fora, ela transforma a gente. Se a pesquisa, se o mundo acadêmico não nos transformar, ele é estéril, não serve para nada. E hoje ela mora em São Luís para Itinga, tem a cidade como a cidade dela, ela gosta daqui, trabalha pela cidade. E é incrível essa transformação que a academia, que a pesquisa fez.
né? Ou, muito pelo contrário, vamos dizer assim, que eu acho que é mais adequado, possibilitou que ela fizesse. Então, quando a gente fala assim, porque nós vamos dar voz, porque, na verdade, a gente só está ouvindo, porque voz todo mundo tem. O problema é que a gente não ouve. A gente não ouve a voz das pessoas. Então, quando eu vou trabalhar com os idosos, que eu adoro, tenho paixão, o problema é isso, você tem 5 minutos de prosa, a dor já passou, não tem mais dor. As pessoas falam, Raquel, o que você faz com esse... Eu falei, não, eu só ouço, eu sou historiadora, né? Eu preciso dessas informações, eu preciso ouvir, e eles querem falar, eu fico ouvindo. Aí não tem mais dor, não tem problema, não tem nada, eles esquecem de tudo. Aí o povo assim, Raquel, o que você fez? Nada, sentei e ouvi. É isso. Lindo isso. E é legal a gente pensar que nesses 100 anos de comemoração da Semana de Arte Moderna, né, que com todos os valores que tiveram, que tem, foi um movimento de elite, porque já era produzida uma música popular super brasileira, mas essa elite estava ainda presa na Europa. Agora talvez não seja o momento da gente ir atrás da cultura popular para documentá-la, mas é dar voz a ela. É o contrário do que o Mário fez na época, né? Agora a gente deixa ela falar por si própria, né? Tamo junto, hein, Raquel? Que bacana, hein? Tá vendo? O André sempre enxergou isso, a gente que nunca tinha tido a oportunidade de se encontrar. Que bacana. Muito bom.